verdade liberta. Então eu gostaria de analisar aqui brevemente a parábola do rico e Lázaro. Está no capítulo 16 de Lucas, começa no versículo 19. Primeiramente eu quero analisar essa parábola aqui, como as pessoas que acreditam no inferno acreditam, de maneira literal. Então vou ler o 19 aqui, olha. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalados e esplendidamente. Ouvindo. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aí fala o 22 que aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Note que agora aqui no 23 aparece a palavra Hades. E no Hades ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que more na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te do que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Vamos parar aqui. Vamos pegar isso literalmente como a cristandade acredita. Bem, qual é o pecado do rico? Aqui diz que ele comia bem, se vestia bem, mas não é isso que as igrejas pregam hoje? Que tem até a teologia da prosperidade. Se você está bem, então Deus está abençoando. Se você não está muito bem, Deus está afastado de você. É isso que muitas organizações religiosas pregam. Então Lázaro aqui, se formos pegar literalmente, ou melhor, o rico, ele comia bem e se vestia bem. Qual é a qualidade aqui do mendigo chamado Lázaro? Aliás, Lázaro significa Deus ajudou. O que ele fazia de bem? Aqui só diz que ele mendigava. Então, se formos pegar literalmente, pode-se provar que o rico era mais justo do que Lázaro. Como? Salmo 37, 25. Vai para o Salmo 37, 25. Se formos pegar literalmente, olha o Salmo 37, 25. Você talvez até já conheça o argumento. Alguns irmãos já estão usando esse argumento na internet. É um argumento que nós usávamos muito em palestra na década de 80, de 70, né? Hoje na internet já estão usando esse argumento. O 37, 25 diz assim, olha: fui moço, agora sou velho, note, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Espera um pouco, então se ali for literal, Davi está falando que ele foi velho, foi moço, ficou velho, mas não vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigando o pão. Se ali Lázaro era um mendigo literal, como alguns querem acreditar, então ele não era justo. Porque se ele fosse justo, conforme diz Davi aqui, Davi nunca viu um justo mendigar o pão. Percebeu? Então veja que se for pegar literalmente, a coisa começa a complicar. Vamos voltar novamente. Qual é a palavra grega que é usada aqui para mendigo? A palavra aqui é a palavra pitokos. Pitokos pode ser traduzida, conforme Mateus 5,3, como alguém pobre de espírito. Então, uma pessoa não pobre literalmente, mas pobre em sentido espiritual. Olha o 5,3 aqui, olha. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra aqui é pitokos. A palavra pitokos significa alguém que tem consciência de que precisa adquirir espiritualidade. Tanto que isso é verdade, que essa palavra aparece também aqui em Apocalipse. Ela
Pitocós, no capítulo 3, olha aqui Apocalipse 3. Vejam o versículo 17. Diz assim, olha, falando aqui da congregação de Laodiceia. Como dizes, sou rico e estou enriquecendo, e nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. A palavra aqui, pobre, é a palavra pitocós. Então Jesus está dizendo para o pessoal daquela congregação, olha, vocês acham que são ricos, mas vocês são pobres. Por quê? Talvez se julgassem ricos em sentido material, mas Jesus está falando aqui da pobreza espiritual que eles eram. Perceberam? Pitocós, grave bem essa palavra. Pode ser aplicada, dependendo do contexto, em alguém pobre em sentido espiritual. Será que esse era o caso aqui do mendigo aqui de Lázaro? É óbvio que era, porque conforme lemos o Salmo 37 e 25, né? Um outro detalhe também, se formos acreditar que isso aqui é literal, então temos que acreditar que o céu e o inferno são tão próximos que alguém pode ficar trocando ideia, né? Como é que tá as coisas aí? Aqui está bem, aqui está terrível. Será que é isso que nós sabemos? Isso faria com que aqueles que vão para o céu fossem infelizes, porque a pessoa está lá no céu vendo o sofrimento de seus entes queridos, muitas vezes que foram para o inferno. Será que a pessoa seria feliz? Óbvio que não. Esse é um outro detalhe. Um outro detalhe aqui também fala que aqui no 26 fala que havia um grande abismo entre eles. Abismo nós sabemos que significa os julgamentos de Deus. E fala também que aqueles que estivessem lá no céu, que quisessem ir lá para o inferno, não poderiam. Nem aqueles que estão no inferno subir lá com Deus. Será que alguém que está no céu ia querer descer para o inferno? Óbvio que não. Então o que significa essa parábola? Bem, nós sabemos que a classe aqui representada pelo homem rico é a classe dos fariseus. Os fariseus eram pessoas avarentas, materialistas. Então aí Jesus deu uma pegada no pé deles, né? Quando fala do homem rico. A classe pobre, simbolizada aqui pelo nome de Lázaro, aliás, Lázaro, como falei, significa Deus ajudou, era aquela classe que os fariseus rejeitavam. Esse povo é um povo amaldiçoado, esse povo não conhece a lei. Eles desprezavam a classe pobre. Então houve uma inversão de valores. Aquela classe que comia migalhas em sentido espiritual, porque os fariseus eram os que detinham os rolos ali dos profetas. Lucas 4 fala que quando Jesus entrou lá na sinagoga, ele pegou o livro do profeta Isaías. Então mostrando que o pessoal mais humilde, só para ter acesso a esses rolos, tinha aqui na sinagoga. E essas pessoas humildes, eles eram alimentadas com migalhas, como acontece hoje em muitos lugares, onde as pessoas, né, são alimentadas com migalhas. Conversei recentemente com um rapaz que fez 4 anos de teologia, e quando citei o livro de Romanos para ele foi procurar em Levítico, Deuteronômio. Eu falei para o irmão do lado, ajuda ele a achar o livro daí. Mas ele está procurando aqui em Levítico, então ajuda. 4 anos de teologia, né? Dirigi estudo para 2 pastores aí, casal. E quando foram a primeira vez no Salão do Reino, não sabiam achar os textos da Bíblia. Tinha um garotinho do lado que dava a Bíblia para eles. Entendeu? E aí a esposa falou para ele, puxa querido, olha que vergonha, nós pastores, e o menininho acha o texto antes de nós. Ele falou, mas aqui é outro espírito, aqui é outra sintonia, aqui é Bíblia, aqui não é gritaria não, aqui é Bíblia. Perceberam? Então note, essas migalhas que hoje muita gente é alimentada. Então essa classe seria favorecida pelo Abraão maior e aí ficaria numa posição elevada. E esse tormento que a classe do rico sofreria, se você pegar o capítulo 7 de Atos, você vai ver que quando Estevão passa a fazer uma dissertação sobre a história do povo de Israel, o versículo 54 de Atos 7 fala assim, olha, e ouvindo eles isto, enfureciam em seu coração e rangiam os dentes contra ele, contra Estevão, e acabaram no fim apedrejando Estevão, e ele morreu. Então notem, isso é o que realmente simboliza essa parábola. Esse negócio que pegar isso aqui literalmente
Fica nessa coisa que nós vimos aí, né? Se você ainda não é inscrito em nosso canal, certifique-se de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Assim, você ficará por dentro de nossos novos vídeos.